Olá pessoal, sou a professora Marta Pugas e nós vamos para a nossa terceira aula sobre citologia vegetal. A citologia, ela foi criada, na verdade ela foi desenvolvida por Robert Hooke. Ela significa cytos, que é célula, e logos, que é estudo. É uma ciência que estuda as células e a estrutura que compõe, órgãos e tecidos dos seres vivos. O Robert Hooke, em 1663, ele cortou um pedaço de cortiça e observou no microscópio e notou que tinha compartimentos. Ele denominou o nome desses compartimentos de célula, que significaria, o indivisível. Hoje a gente sabe que dentro das células tem as organelas e dentro das organelas tem as outras subdivisões, Já se pensou que o átomo era indivisível e a gente sabe que o átomo tem também as suas subdivisões, Até o quark, agora nós já temos até outros componentes que são os menores. Então, cada vez menorzinho, cada vez a gente descobre coisas mais específicas, perfeito? A partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência e o avanço dos microscópios contribuíram muito para que essas estruturas fossem observadas e estudadas. Na citologia, nós temos dois tipos de célula, o procarioto e o eucarioto. O procarioto ou eucarionte são células que não possuem núcleo, tá? Como eles não possuem núcleo, a parte genética fica solta dentro do citoplasma. Já os eucariontes, eles possuem núcleos, que é onde está a parte genética da célula. Como é que eu vou fazer, professora, para poder gravar esse negócio de procarionte e eucarionte? Lembra, você fala você, eu possuo o núcleo, portanto, eucarionte, tá? É uma técnica para poder gravar. As células eucarióticas, eucariontes ou eucélulas, elas são mais complexas que as procarióticas, que as que não possuem núcleo, pois possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. Uma célula eucariótica possui um verdadeiro núcleo, ou seja, possui um envoltório nuclear que protege o material genético que o contém um ou mais nucleolos. Então, essa que nós vemos aqui do lado esquerdo é uma célula animal e nós vemos aqui à direita é uma célula vegetal. Na maioria dos componentes estão nas duas células, mas a célula vegetal possui alguns componentes que não há na célula animal, como cloroplasto, como essa parte do citoplasma, onde tem essa quantidade de cloroplastos muito grandes, os vacúolos. Então, tem alguns componentes que não possuem na célula animal e possuem na célula vegetal. Vamos começar a falar da parede celular. A parede celular é um envoltório extracelular presente em todos os vegetais, então está fora da célula. A célula está dentro da parede celular. E em algumas bactérias, fungos e protozoários. Sua composição varia conforme o hábito de cada organismo perante o processo evolutivo e adaptativo. Então, se é uma planta mais dura, com a folha mais dura, então eu vou ter uma quantidade maior de componentes para dar essa rigidez. Se é uma planta mais maleável, com a folha bem fininha, uma quantidade menor. Tá? Então, essa estrutura impossibilita alterações morfológicas dos organismos, que ele mude de formato essa célula, Em razão de seu caráter semirrígido, ou seja, as células não conseguem alterar a forma em consequência do impedimento espacial delimitado pela rigidez da parede celular. Se a gente olhar aqui essa foto que é tirada no microscópio eletrônico, nós vemos bem nitidamente que são essas linhas, que estão delimitando esses pontos verdinhos, que são os cloroplastos. Essas linhas são as paredes celulares das células, de uma planta.
Nas plantas, a parede celular é composta basicamente pelo polissacarídeo celulose, que forma a parede celulósica. Então, ele vai ter mais celulose ou menos celulose, mais grossa ou mais fina, dependendo do tipo de planta que eu tenho, o tipo de folha que eu tenho. Sua formação nas células vegetais tem início com uma deposição de uma fina camada elástica de celulose primária, permitindo nesse estágio o crescimento da célula. Então, quando a célula é uma brotinha, uma célula pequena, uma planta pequenininha e ela está em expansão, ela não tem uma quantidade grande, né, dessa celulose. É uma camada meio que elástica, chamada de celulose primária, que vai permitir que essa célula se expanda e cresça para que a folha, né, a planta, chegue ao tamanho máximo dela. Depois de cessado esse crescimento, a parede recebe novas camadas de celulose e outras substâncias, como a suberina e a lignina, o que confere maior resistência e resulta nas paredes secundárias. Então, em primeiro momento, você tem a parede primária, e a planta cresce, e em segundo momento é formada essa parede secundária, com uma quantidade maior de queratina, suberina e lignina. Para permitir o intercâmbio, né, e a troca de substâncias entre células adjacentes, que são as células que estão do lado, existem componentes citoplasmáticos, né, que são as falhas, ao longo da superfície da parede, chamada de plasmodemos. A função primordial dessa estrutura é conferir resistência à parede celular, impedindo a lise osmótica e em meio hipotônico. Vamos por partes, tá? Então, você tem aqui uma célula vegetal e a parede celular. Essa parte amarela seria, né, aquela queratina primária, né, ou a parede primária. Aí essa célula cresceu, já está num tamanho legal, não vai crescer mais. Aí vira essa camada verde que está por fora. Seria a parede celulósica, né, secundária. Perfeito? E temos essas falhas, tá vendo? Falha bem no meio delas, que vai até a célula em si. Para que servem essas falhas, chamado, né, de poros? Elas servem para poder passar informações de uma para outra, principalmente água. Lembra que a membrana plasmática ela é semipermeável, ela é totalmente permeável à água. Se essa planta, essa célula, está recebendo água e ela não tem um limite de quanto de água que está entrando, ela vai morrer por excesso de água. Ou se ela não tem um limite da quantidade de água que está saindo, ela vai morrer por desidratação. Então, com esses poros, na hora em que ela está ficando muito cheia de água, ela empurra essa água para a célula próxima. E aí ela vai passando de um lado para o outro sem ter a possibilidade de acontecer a lise, a morte dessa célula por excesso ou por falta de água. Ela está com falta de água, ela avisa a vizinha dela e pega a água da vizinha. Elas vão se dividindo. Perfeito? Então, acontece por esses poros. A membrana celular. A membrana celular é uma fina película lipoproteica formada por fosfolipídios e proteínas, cuja espessura varia entre 7,5 e 10 nanômetros, delimitando o citoplasma de todas as células, né, adjacentes. Onde é que tem, né, a membrana plasmática? Tem nas bactérias, tem as algas, tem os fungos, tem os protozoários, os animais e os vegetais. Ela também é responsável por regular a entrada e a saída de substâncias pequenas e impedir a passagem de substâncias grandes, né, permeabilidade seletiva. Então, depois daquela parede celular, vem a membrana celular. Essa membrana celular é feita de lipoproteica, né, e fosfolipídios. Então, você tem aquela parte de proteína e os lipídios ficam para o lado de dentro. Proteína, você tem proteína integral, que significa que ela passa de um lado para o outro, e as proteínas periféricas, que só estão ou dentro da célula ou fora da célula. E vem outros componentes, né, como glicoproteína, carboidrato, colesterol. Lembrando que o colesterol ele dá maleabilidade para essa membrana. Existe colesterol na célula vegetal, mas é muito pouco, porque a gente não quer uma maleabilidade nessa célula, né? Enquanto que na célula humana existe uma quantidade grande de colesterol, que é o que dá a maleabilidade à membrana celular. Aqui existe um pouco menos. Perfeito?
o citoplasma. Então, nós temos a parede celular, que é a parede primária, a parede secundária, tem os poros, tem a membrana celular, e aí vem o citoplasma, que é um gelzinho que está ali dentro da membrana, né? É um gel constituído por água, nutrientes e sais minerais, onde estão inseridas as organelas. Composto por um fluido viscoso, chamado de aloplasma ou citossol, muitas vezes nesse líquido é possível observar um momento citoplasmático, que é a ciclose, influenciada pela luz e pela temperatura. O citoplasma é como se fosse um gelzinho que está todas as outras, organelas soltas ali dentro. No caso da célula vegetal, quando você observa no laboratório, no microscópio, e você altera aonde está vindo a luz, você percebe que há uma modificação, uma movimentação para que os cloroplastos que vai receber essa radiação solar, para poder fazer a fotossíntese, eles se movimentam. E quando eles se movimentam, eles acabam movimentando todas as organelas, para que ele possa receber o máximo de luz e temperatura, possível para poder fazer a fotossíntese. Então, o citoplasma é um gelzinho onde todos os outros, as outras organelas estão inseridas ali, nadando. Dentro, do meu citoplasma, eu tenho as organelas. Vamos começar a falar de cada uma. A mitocôndria. Elas são verdadeiras casas de força da célula, Elas produzem energia para todas as atividades celulares. As mitocôndrias são delimitadas por duas membranas lipoproteicas, semelhantes às demais membranas celulares. Enquanto a membrana externa é lisa, a membrana interna possui inúmeras pregas, chamadas de cristas mitocondriais, que se projetam para o interior da organela. A cavidade interna das mitocôndrias é preenchida por um fluido denominado matriz mitocondrial, onde estão presentes diversas enzimas, além de DNA e RNA, e pequenos ribossomos, e substâncias necessárias à fabricação de determinadas proteínas. Então, dentro da célula você tem a mitocôndria. A mitocôndria ela é composta de duas membranas, a membrana de fora, essa não muda, e é aqui dentro que você vê como se fosse umas pregas, é outra membrana. E dentro dessa membrana interna você tem os ribossomos, e o DNA. Esses ribossomos e essas enzimas que estão grudadas nessa membrana interna, elas que fazem a transformação da energia e manda essa energia para que todas as outras organelas possam se utilizar. Como que funciona essa respiração celular feita pela mitocôndria? No interior da mitocôndria ocorre respiração celular. Respiração celular, lembrando que as plantas elas fazem no período noturno. Durante o dia elas fazem a fotossíntese e durante a noite elas fazem a respiração celular. Processo em que as moléculas orgânicas de alimento reagem com gás oxigênio, transformando-se em gás carbônico e a água e liberando energia. Então aqui eu tenho, uma molécula de glicose mais oxigênio. Da onde que a planta tirou essa glicose? Durante o dia ela usou, o gás carbônico e mais a água e mais a luz, fazendo a fotossíntese e produziu essa glicose. Aí à noite ela vai usar essa glicose para continuar obtendo energia para que ela consiga continuar vivendo. Então é glicose mais oxigênio, aí vai dar 6 moléculas de gás carbono, 6 moléculas de água e mais energia. Essa energia a gente chama de ATP, tá? É adenosina trifosfato, que se difunde para todas as regiões da célula, fornecendo energia para as mais diversas atividades celulares. Os ribossomos. Nos eucariotos, lembrando que eucarioto é eucarionte, aquele que possui núcleo, os ribossomos são formados por 4 tipos de RNA ribossomal, tá? E aproximadamente 80 proteínas diferentes, então ele é bem complexo. A maior parte do RNA ribossomal é produzida no nucleolo, enquanto as proteínas são produzidas no citoplasma. Os ribossomos podem ser encontrados livres no citosol, que é o ribossomo livre,
ou então ligados à membrana do retículo endoplasmático e dos ribossomos e mitocôndrias, em que se destacam por serem menores. Então, o ribossomo normalmente ele está solto, ou ele pode estar na mitocôndria, ele pode estar no retículo endoplasmático, né? Ele está aderido a alguma membrana. Então, ele participa muito, não é, das atividades ali celulares. Então, eles são organelas responsáveis pela síntese de proteína na célula, e essa proteína é utilizada também como energia. Então, aqui eu coloquei o ribossomo, normalmente ele é formado em duas partes, né, duas subunidades. Então, temos a subunidade maior do ribossomo, onde ele recebe esses aminoácidos para produzir aqui o RNA mensageiro, né, que vai produzir a proteína, e a subunidade menor do ribossomo. Tá? E aqui o RNA transcritor, vem o mensageiro e ele é lido por esse RNA transcritor. Tá? Então, esse aqui é o ribossomo, importantíssimo, está junto ali de várias organelas. O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é formado a partir das invaginações da membrana plasmática do núcleo. Então, você tem o núcleo e aí você tem a carioteca que envolve o núcleo, a membrana do núcleo. Essa carioteca ela vai se expandir e formar o retículo endoplasmático, tá? E pode ter morfologia tubular ou pilhas achatadas. Então, você pode ter o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta o ribossomos, que nós acabamos de falar que vai produzir proteína, aderidos à parede externa, né, e fazer síntese proteica, e o retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomo, é contínuo com o retículo endoplasmático liso. Atua na degradação de toxinas, na desintoxicação dessa célula, e participa da síntese de esteroides e fosfolipídios, né? Então, de hormônios e fosfolipídios. Então, aqui você tem o núcleo, você tem a carioteca, e aí ela vai se expandir e começar a fazer essas dobraduras. Quando ela faz essas dobras, esse aqui é o retículo endoplasmático, o rugoso. Por quê? Porque ele tem essas bolinhas que são os ribossomos, perfeito? E para que ele está aqui? Ele vai fazer síntese proteica. E ele que vai mandar a informação do núcleo para o resto das células. Como é que ele faz isso? Ele manda a informação que vai passando por todo o retículo endoplasmático rugoso, chega no retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo, por isso que ele é chamado de liso. Ele é responsável por fazer a desintoxicação, produzir esteroides e fosfolipídios. Mas como é que ele faz essa desintoxicação? Parte desse retículo endoplasmático se solta, formando uma bolinha, né? Então, parte desse tecido se solta, forma uma bolinha, e dentro da bolinha estão as toxinas, né? E essas toxinas, a gente chama essa bolinha de... gente, esqueci o nome agora. Vacúolos, né? E ele vesícula. Uma vesícula, e essa vesícula vai caminhando por toda a parte interna até chegar na membrana plasmática e ser jogada para fora da célula. E aí você vai tirando todas as intoxicações que tem ali na célula, tá? Fazendo essas vesículas. O complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também denominado de complexo, né, golgiense, ou aparelho de Golgi, é uma organela celular que está relacionada com o processo de secreção de substâncias. Trata-se de uma estrutura formada por várias vesículas achatadas, ou as quais estão dispostas formando uma espécie de pilha de vesículas. Então, eu falei para vocês, de vesícula é aquilo que carrega alguma coisa. Então, o complexo de Golgi é um monte de vesícula junto, formando essas dobraduras, perfeito? E aí, quando ela precisa enviar ou secretar alguma substância, parte, não é, do complexo de Golgi, da parede dele, né, da estrutura dele, forma essas bolinhas, e essas bolinhas são chamadas de vesículas transportadoras. Aí ela vai caminhando pelo citoplasma até chegar na outra organela para quem ela quer passar essa informação. Aí ela se funde nessa organela e passa a informação que está dentro dela, ou ela vai caminhando até a membrana celular e joga essa informação para fora. Tá? Então, complexo de Golgi. Ele serve ali como se fosse para secretar substâncias e também para fazer a limpeza da célula. Os lisossomos. Tá?
ele faz parte da degradação e digestão de partículas originárias do meio exterior às células. Então, entrou alguma coisa que não era para estar ali, o lisossomo vai resolver. Ele vai lá englobar e vai tirar. Reciclar, função de renovar células. Outras organelas celulares que estão envelhecidas. Este processo é conhecido como autofagia. Então, digamos que alguma organela, uma parte dela envelheceu ou não está fazendo efeito, né, a sua atividade corretamente, o lisossomo vai lá, né, e engloba essa partícula que não está mais funcionando e mata, vamos dizer assim, né, tira dali do meio da célula e manda para fora, tá? As enzimas digestivas presentes em grandes quantidades no interior do lisossomos são originadas do retículo endoplasmático rugoso. Então, lá no retículo endoplasmático rugoso, produz essas enzimas, passa essa enzima para o retículo endoplasmático liso, que vai formar uma vesícula, que é uma bolinha, que vai caminhando pelo citoplasma e vai trazer aqui para o lisossomo. Perfeito? O lisossomo tem essa estrutura que parece uma cápsula mesmo, ela é uma bicamada lipídica, né, na membrana, e dentro dela tem as enzimas. Os vacúolos. O vacúolo de suco celular é uma organela típica de célula vegetal e também o tipo mais conhecido de vacúolo. Apresenta uma membrana denominada tonoplasto, né? A membrana dele é tonoplasto e possui em seu interior uma série de substâncias que formam um suco celular. Esse suco é geralmente ácido e formado por água e substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas, tais como açúcar, proteína e íons. Digamos que seja a reserva da célula, seria o estômago da célula. Fica lá guardadinho, quando ela precisa, ela vai lá e pega de lá, tá? Em algumas células, o vacúolo apresenta cerca de 90% do seu espaço intercelular. Então, ele vai guardando. O dia que ele precisar, ele pega de lá. Guarda o quê? Açúcar, proteína, íon, água, né? E esse suco é ácido. O vacúolo de suco celular apresenta uma série de funções importantes para a planta, tais como que controle osmótico, entrou muita água na célula, em vez do meu citoplasma ficar mais fino, mais líquido, ele vai para onde essa água? Para o vacúolo. Digestão de componentes celulares, né? Então pode ser que, por exemplo, a célula anterior, que é o lisossomo, digeriu algum pedacinho de célula que tinha morrido, ao invés de jogar para fora, joga para dentro do vacúolo. Armazenamento de substâncias e controle de pH. Os plastídeos. Os plastídeos, também conhecidos como plastos, são estruturas celulares formados por uma membrana dupla e no seu interior encontramos um conjunto de membranas mergulhadas em um líquido chamado estroma. São classificados de acordo com a presença ou ausência de pigmentos. Então, o plastídeo é como se fosse saquinhos, né? Vamos colocar assim, saquinhos, e ele tem uma membrana dupla e em seu interior eu tenho algum líquido, né, chamado estroma. E dentro desse líquido eu posso ter pigmentos. Então são classificados de acordo com presença ou ausência de pigmentos, como cromoplastos e leucoplastos. Os cromoplastos são os que têm cor e os leucoplastos são os que não têm cor, tá? Os cromoplastos podem ser divididos da seguinte forma: cloroplastos, que são organelas que apresentam a cor verde devido ao pigmento clorofila e é o responsável pela fotossíntese. Então, cloroplastos vocês já estão acostumados. Os xantoplastos, que possuem a cor amarela devido ao pigmento xantofila, que é a cor das flores, frutos e legumes. Aqui eu tenho uma imagem desse xantoplasto. E os eritroplastos, que possuem a cor vermelha devido ao pigmento de licopeno. É a cor de flores, frutos e legumes. Ó, é vermelhinho, tá vendo? É o pigmento lipossolúvel. E os plastídeos? Os plastídeos são cloroplastos, são organelas celulares em que ocorrem as reações de fotossíntese, que utilizam a energia luminosa para a produção de moléculas orgânicas. Então, a gente está mais acostumado com os cloroplastos. A clorofila é um pigmento verde, apresenta-se em maior quantidade e, por isso, mascara o carotenoide, que é um pigmento e um importante antioxidante. Na verdade, ele não é só verde, ele tem outro corante, não é? Mas ele acaba ficando
mais forte por causa da cor. Além de pigmento, é possível encontrar amido e corpos oleaginosos no interior dessa organela. O amido geralmente é armazenado temporariamente e acumula-se na estrutura quando está ocorrendo fotossíntese. Os cloroplastos apresentam a capacidade de reorientar-se na célula à medida que necessita de captar a luz. Entretanto, geralmente, apresenta-se com sua maior superfície posicionada na forma paralela à parede celular. Então, aqui o cloroplasto ele tem essa coloração verde e ele fica aqui, ó, paralelo à parede celular. Paralelo à parede celular, ele consegue guardar amido e ele fica aqui, né, formando essas pilhinhas bem paralelas à parede celular, tá? E os leucoplastos são plastídeos apigmentados, eles não têm cor, ou seja, são incolores, cuja função mais importante é armazenar as substâncias de reserva, nos quais as mais importantes é o amido, como o amiloplasto, frequente em órgãos subterrâneos, como raízes e caules, e em sementes e frutos. É sabido também que muitas vezes os amiloplastos expostos à luz ficam estimulados para a produção de clorofila e se transformam em cloroplastos. Tal fenômeno pode ser observado na batata. Eu coloquei aqui para você, né, um amiloplasto, né, aqui está presente um amido, né? E aqui é a batata. Muitas vezes você vai no mercado e encontra uma batata verdinha assim, é porque ela ficou em contato com a luz e ela acabou esses amiloplastos transformando em cloroplastos, tá? Então, os amiloplastos têm reserva de amido, os proteoplastos, reserva de proteínas, e os oleoplastos, reservas de óleo. O núcleo da célula desempenha diferentes funções, sendo uma delas o controle das atividades celulares, é como se fosse o cérebro da célula. Essa estrutura é envolvida por uma dupla membrana chamada envoltório celular, a qual é repleta de poros, que garantem a passagem de substâncias do citoplasma para o interior do núcleo e vice-versa. No interior do núcleo, observamos uma matriz denominada nucleoplasma e a cromatina, que em células em divisão estão condensadas formando cromossomos. Tá? Então, aqui nós temos o núcleo celular, duas camadas, né, dessa parede do núcleo celular. Dentro você tem o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Perfeito? Esse nucleoplasma com essas cromatinas, na época que essa célula vai se dividir, ela começa a se condensar, fica cada vez mais grossinha e unida para formar os cromossomos. E tem os poros. Os poros para quê? Para que possa sair as informações. Como é que ela vai mandar na célula se ela não tem um meio, né, de passar essa informação? Então, essas informações passam por esses poros. E veja como o ribossomo é importante. Os ribossomos também estão grudados aqui, né, na parede da membrana da carioteca, do núcleo. Então, aqui você tem o nucleolo, essa parede, né, a membrana nuclear, e ela tem esses poros. E junto com esses poros tem a entradinha aqui, ó, a passagem que vai formar, não é um retículo endoplasmático rugoso. Uma coisa está ligada à outra. E chegamos à divisão celular. A divisão celular pode ocorrer por mitose ou por meiose, dividindo-se os cromossomos que são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, dos caracteres que são transmitidos de pai para filho ou, né, de uma planta para sua filhinha, né? Então, uma planta maior brota e tem uma planta menor. A mitose é uma divisão celular que ocorre nas células somáticas, na folha, no caule, na raiz, onde a célula mãe, que é diploide que ela tem a quantidade total de cromossomos para aquela
planta, porque cada planta pode ter, né, uma quantidade total de cromossomos diferenciado, irá gerar a célula filha idêntica à célula mãe. Então, a mitose, eu sou uma célula mãe, eu vou me transformar em duas iguais a mim, com a mesma quantidade de cromossomos. A meiose é uma divisão celular que ocorre na formação dos gametas, masculinos e femininos, que é o pólen, que é o masculino, e a oosfera, que é feminina. Onde a célula mãe, que é diploide, que tem o máximo, né, quantidade normal de cromossomos, ela irá formar 4 células filhas diploides, então com metade do número de cromossomos, contendo somente uma parte do material genético, porque ela vai passar para cada filha só metade, né, da quantidade de cromossomos que ela possui. Os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos é o que forma o cromossomo. São macromoléculas formadas por nucleotídeos, formando o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos podem identificar-se 3 constituintes fundamentais. Ácido fosfórico confere os ácidos nucleicos as suas características ácidas. As pentoses, como o próprio nome descreve, é um açúcar formado por 5 carbono. E as bases nitrogenadas, que há 5 bases diferentes, que tem adenina, guanina, tiamina, citosina, adipositosina e uracila. Perfeito? Então, você tem esses 3 componentes. Vocês estão mais acostumados com essas bases nitrogenadas, né? Vocês, quando estudaram genética lá no ensino médio, vocês aprenderam que tem que ser A com G, T com C, U com A, né? Adenina com guanina, guanina com tiamina, para poder formar o cromossomo, né, humano. Claro que cromossomos de outras espécies têm umas composições diferentes, mas elas também possuem essas bases nitrogenadas, as pentoses, que são 5 carbonos, e o ácido fosfórico, que dá essa composição ácida. Mitose. A mitose, como a gente tinha falado, é um tipo de divisão que garante a formação de 2 células filhas. É um processo importante para o crescimento e regeneração de organismos multicelulares e para a reprodução assexuada de organismos unicelulares. Apesar de um processo contínuo, a mitose pode ser dividida em 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Este processo inicia-se após o período de interfase, que compreende a preparação do DNA para a divisão celular. Então, essa fase de interfase é a preparação do DNA, ele vai condensando para formar essa cromatina bem gordinha e que a gente consegue visualizar com facilidade. Depois que ele já está formado, começa a divisão. Tá? Então, é uma célula, vai se transformar em 2, que são exatamente iguais à primeira. Então, digamos que a planta, a folha dela se cortou e ela vai se regenerar. Como que ela consegue isso? Por causa de uma mitose. Então, tem a replicação do DNA, né? Então, aqui está pronta, aconteceu já essa fase de intérfase, e aí começa, né, a duplicação desse DNA. Aí tem os centríolos que vão para as laterais, onde eles puxam, né, uma cromátide de cada cromossomo. Uma cromátide seria uma perninha dessa. Então, ele puxa, vem para cada lado, vocês veem que vem uma azul e uma vermelha. Ó. Ele puxa uma cromátide de cada cromossomo. E aí se tornam 2 células que foram iguais à primeira. E aqui do lado, bonitinho, né? Apenas outra gravura, né? Então, uma célula só, ela vai se dividindo em 2 até 2 iguais à primeira. A meiose é a divisão celular na qual a célula sofre 2 divisões contínuas, gerando ao final do processo 4 células filhas, geneticamente diferentes e com a metade do número de cromossomos das células que as originou. Por causa disso, é chamada de divisão reducional. Por quê? Porque eu vou reduzir o número de cromossomos no final. Tudo acontece através de uma única duplicação cromossomática, seguido de 2 divisões nucleares. A meiose é dividida em meiose 1, que é a primeira divisão, e meiose 2, que é a segunda divisão. A meiose é uma divisão celular que ocorre na formação dos gametas masculinos e femininos, que é o pólen e a oosfera. Então, eu tenho a replicação de DNA, que é aquela fase da intérfase. E aí começa a meiose 1, que é a separação, não é, das cromátides.
E depois, de novo, a meiose 2, que tem a separação de novo, não é, das cromátides. Então, eu tenho duas divisões. Mas você perceba que na hora que ele faz a divisão, da primeira divisão, na mitose ele pega a cromátide inteira para poder dividir. Na meiose, ele pega um pedaço da cromátide e ele fica meio híbrido. Tá vendo? E na hora que ele divide novamente, essa parte híbrida que ele pegou vai parar somente em uma célula. Portanto, cada célula dessa possui genes diferentes. Por isso que, por exemplo, você tem irmãos e o seu irmão é diferente de você, apesar de ter vindo do espermatozoide do mesmo pai e do óvulo da mesma mãe. Porque cada óvulo e cada espermatozoide, ele tem características genéticas diferentes, exatamente por causa dessa parte híbrida que acontece aqui. Perfeito? Isso também acontece nas plantinhas, né? Então, na plantinha não é exatamente igual a outra, alguma divisão, alguma diferença vai ter. E aqui eu deixo aqui alguns vídeos para vocês assistirem. Esse é um vídeo que fala sobre células, esse fala sobre organelas e esse explica mitose e meiose, tá? São vídeos bem legais para ajudar a fixar a informação. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por estarem comigo, me ouvirem e foi um prazer estar com vocês. Beijos, até a próxima.